Finalmente, Arboleda deu sinal de vida. O jogador entrou em contato com o São Paulo, fez um rápido contato com a diretoria do Tricolor Paulista e disse que quer resolver a situação, quer resolver a sua situação no clube. Lembrando que o São Paulo já notificou o Arboleda, já emitiu uma nota oficial, né, uma nota pública para toda a torcida, enfim, dizendo que espera que o jogador resolva a situação e se apresente o mais rápido possível. Afinal de contas, o Arboleda tem contrato com o São Paulo e não se apresenta ao clube desde a última sexta-feira, quando teve um sumiço. O São Paulo tentou por diversas vezes contato com o jogador, não houve resposta, o jogador chegou até a trocar o chip, trocar o número de telefone, né? Não respondeu às mensagens, mas depois do fato do São Paulo ter emitido uma nota, né, pedindo para que o jogador, exigindo que o jogador se reapresente, o Arboleda fez um rápido contato e agora começam as tratativas. O São Paulo quer que o jogador se apresente aqui em São Paulo, na capital paulista, para iniciar a resolução desse caso. Acredita-se nos bastidores do São Paulo que ele não vai vir aqui para resolver isso, né? Pode resolver à distância. Mas aí é uma situação que requer novas conversas, novos contatos, mas é importante a gente citar que já houve um primeiro contato do Arboleda e ele quer resolver a situação. Dificilmente, mas muito difícil, o Arboleda volta a vestir a camisa do São Paulo. E no São Paulo, lógico que há esse teor de chateação em relação a tudo que está acontecendo, né, com o Arboleda, que tem quase 10 anos de clube, né, e é um jogador que o São Paulo já vê saindo pela porta dos fundos em relação à imagem que está sendo construída agora, né, com a torcida. Então é uma situação que está muito difícil para o Arboleda. O São Paulo, então, nesse rápido contato, deixa bem claro que quer que o jogador que o São Paulo quer que o jogador se reapresente para iniciar essas tratativas. A tendência é mesmo uma rescisão de contrato. Vamos aguardar os próximos passos. O Roger tem que se provar a cada jogo. Se ele toma uma taca hoje lá do Boston River, seja com o time que for, campeonato que for, ele já volta 1000 casas que ele recuperou. Aí não tem jeito, né? Aí sempre vai justificar a escalação de um jogador titular. Eu tô fora. Quem vai jogar sábado? Fulano, Cicrano, Beltrano, Arnaldo, Vessa, Tirone, Renato, Bala. Esses caras vão jogar sábado? Então, vai jogar hoje, acabou. É simples de fazer a conta, todo cara. mundo? É todo mundo. Só o goleiro que não. Entendeu? Ou o zagueiro, porque não tem zagueiro. Mas isso por ser a Sul-Americana ou por ser É São óbvio, Paulo? porque por ser a Sul-Americana. Então o vamos São meter Paulo a sub-20, dane-se. Põe o sub-20 pra jogar. Eu não tem elenco. contra. Então tem um meio termo aí, Eu né? penso no médio e no longo prazo. Eu não penso no imediato. Nenhum... A gente estava falando até do Vasco, que não está indo com ninguém, nem com o técnico. Mas nem o Vasco fez um plano para a Sul-Americana. Nós vamos treinar o time sub-20, joga. Não, está botando os reservas, estão com menos minutagem. Na verdade, acho que bastante gente vai revezar jogador. A minha curiosidade é a seguinte: nessa semana, nenhum clube, se tiver alguma lembrança, vocês me corrijam, nenhum clube tirou o jogador do Brasileiro para jogar essa semana aí. Alguém tirou? Nem o Cruzeiro. Não. Isso não. Nem o Cruzeiro, que é do grupo da morte da Libertadores. O Cruzeiro foi com o seu time titular. A partir dessa semana, eu acho que vai ter revezamento. E o que acontece? São 6 jogos, né, de classificação. Então você arrisca um pouco no início. É normal. Não vai arriscar. É normal. Boston River, gente. Pelo amor então. de Deus, Não, né? você acabou de falar que o time não é. Não, mas assim, eu acho que tem a questão é a seguinte: o arriscar significa que talvez você quebrar a cara, faz parte. Né? Então, assim, os dois outros adversários do São Paulo são melhores do que o Boston Rivers. É o Higgins e o Milionários. O ideal para se classificar, para quem é cabeça de chave, é ganhar na primeira visita do mais fraco, seria esse caso, e ganhar o segundo jogo em casa. Porque depois são os 2 jogos mais difíceis fora. Assim como é a cabeça de chave da Libertadores. Vou fazer uma pergunta hipotética para vocês. Diga. Se fosse Copa do Brasil, São Paulo e Juventude. Juventude e São Paulo, vai, fora de casa. Fosse essa combinação. São Paulo iria com esse time? Vai chegar esse momento. Vai Você sabe, jogar. 2 semanas Eu acho que ele iria com um time mais forte. Mas assim, na verdade, só não tá indo quem tá literalmente machucado. Estão indo. Nós estamos falando, quem vai começar jogando é que talvez... se fosse o Juventude, uma eliminatória ida e volta em Caxias, eu acho que aí você está arriscando mais, né? Você está arriscando a sua classificação de uma vez. Aí você pode se recuperar depois de 5 partidas. Entendi. E lembrando que o regulamento da Sul-Americana é diferente, né? Vai classificar Isso, só o primeiro. Só o primeiro e... Direto, né? Direto, depois... Ou então você arrisca tudo hoje, começa ganhando e
um jogo contra o Vitória, sabe lá o que vai acontecer. Eu não faria isso. É que o São Paulo são as dores do bom momento, né, Vessa? Porque se o São Paulo estivesse lá em 8º lugar, aí você poderia falar, bom, aí a gente não vai fazer nada no Brasileiro mesmo, vamos aqui com tudo na Sul-Americana. Mas como tá em segundo, não que vai ser campeão, mas como tá lá em Faz cima, sentido. É o que o Vasco optou por fazer. O Vasco reagiu, foi pro meio da tabela. Então ele tá com uma distância razoável da zona de rebaixamento e não tá brigando lá em cima. Então, quer saber? Eu vou fazer uma opção mais radical. Ou vai ter um momento, talvez, se o Vasco chega, putz, agora eu vou fazer o contrário. Nessa semana eu vou botar o meu reserva no Brasileiro e vou botar todo mundo para tentar me salvar na Sul-Americana. E assim, né, Tironi? Sul-Americana, normalmente, é diferente do brasileiro, da Libertadores. Claro. Digo, entre os brasileiros. Dificilmente um time vai reserva inteiro, ou misto, ou sem técnico para Libertadores. Sim. Seja qual for o jogo. Sim. Seja qual for a etapa da fase de grupos, né? É. A Sul-Americana, muitas vezes, o time, como é que diria? A lei do Cássio, né? Que era o goleiro do Corinthians. E hoje está machucado no Cruzeiro. A gente começa a prestar atenção nisso A partir do mata-mata. Só que, às vezes, você jogar. não chega. Não... É. Tem isso E também. só que vocês acabaram de fazer eu lembrar que Fábio Carille foi a Neoquímica Arena com o Vasco com os reservas, porque ele tinha um jogo da Sul-Americana, tomou 3 com 2 gols anulados do Memphis, era pra ser 5. E aí foi pra Sul-Americana e preservou os titulares na Sul-Americana. E perdeu aquele jogo. Ah, é aquele Não jogo. classificou. E não classificou, eu acho. Sul-Americana, exatamente. Mas eu não, sim, eu não tô falando que o São Paulo tá desprezando, mas acho que seria um título, um campeonato pro São Paulo levar a sério. E pra tentar ganhar, sei lá, Sul-Americano. Não sei nem se tem chance, mas... Claro que tem. Obviamente que tem. Mas isso tá, cara, é lá no Olimpo. Você tem 6 da fase de grupos, talvez você tenha o playoff, aí você tem as oitavas, aí você tem as quartas, você tem a semifinal. Então é a coisa mais longe, mais distante é a Copa Sul-Americana, né? E vocês, não dá pra fazer tudo com esse time, né? Então eu acho que ele faz certo nessa primeira semana, prioriza o brasileiro em relação à Sul-Americana. Acho que ele faz correto. E ainda são 2 visitas, né? Aliás, o São Paulo vai fazer visitas. Montevidéu. E no Brasileiro são 2 partidas fora. Isso. Na sequência. Vitória e Vasco. Eu posso estar bem enganado, mas a minha projeção é que como a pontuação do São Paulo é boa no Brasileiro, mas não ao ponto de brigar com os espanhóis, que ali na frente vai dar uma descolada e vai continuar descolada, ou vai até aumentar, ele vai conseguir tratar tanto a Sul-Americana como a Copa do Brasil com aquela prioridade máxima, porque eu estou em paz no Brasileiro. Eu acho que é isso que vai acontecer. Minha projeção, pelo menos, é essa. E o Massini vai ficar bravo comigo, mas minha projeção é essa. Olha, o São Paulo não tem elenco, por vários motivos, mas também porque perdeu um zagueiro. Um zagueiro que desapareceu, que é o Arboleda, e que agora, finalmente, deu sinal de vida, dizendo que vai voltar ao São Paulo para tentar resolver a sua situação. Que deve significar a rescisão contratual do Arboleda, está completamente encalacrado com dívidas. Eu não sei nem o que vai ser a vida do Arboleda, né, a partir de agora, né, Arnaldo? Pois é, né? Vão surgindo as informações um pouco mais precisas, né? Então, na verdade, esse ano, são 10 anos de Arboleda. Em 2026 é o ano mais complexo. Essa ausência no Equador é a 4ª da temporada. 4ª. Nós estamos em abril, então é uma ausência por mês, né? Quase uma fuga por mês. E ele está, de fato, ele não está fugindo da reserva ou da competição com o Rafael Tolói. Ele está encalacradíssimo, pessoalmente. Já estava, antes da renovação de contrato, está numa situação insolúvel em termos financeiros. Está inviável. E ele está espanando, né? E acho que o São Paulo, que na última renovação tentou entrar nesse aspecto das dívidas e assumir parte delas e negociar parte delas, ele foi se enrolando ainda mais nesse período. E o São Paulo, agora nesse aspecto, nesse episódio, nos outros 3, o São Paulo acobertou. Agora só vieram à tona. Acobertou. O Arboleda foi o último a se apresentar. Tudo bem. A data FIFA, ele não joga mais pelo Equador. Saiu o Equador, voltou depois. Tudo bem. Ainda com o Crespo. Primeira semana do Roger. Tudo bem. O Roger chegou e ele não estava. Tudo bem. Aí ele treina menos que o Tolói. Joga o Tolói, claro. Não foi por isso que o Arboleda saiu pela 4ª vez. Saiu porque foi o oficial de justiça bater na porta dele. Que a advogada estava cobrando ao meu filho. Ele sumiu. Ele fugiu. Ele não fugiu do campo, do companheiro, do técnico. E aí essa é uma questão complexa de resolver, né? Que vai muito além do campo, do aspecto profissional que ele nunca teve, né? E agora, esse desfecho, parece que o São Paulo não vou mais assumir a sua bronca, digamos assim. Não é simples, é você deixar um jogador que tem 10 anos lá de vínculo numa situação
ainda pior, ele tava com a janela fechada. Então, isso aqui, né? E vamos ver como é que vai ser essa... Igual virou refém completamente do jogador, né? Sim. E o que me assusta no caso dele... Ele trocou, só desculpa, para completar. Nesse período de São Paulo, 10 anos, ele teve 4, 5, 6 empresários. Não acredito. Porque ele não honrava o empresário, trocava o empresário prometia uma luva e ele gastava luva, aí a luva tal. Cara, o cara tem um carro por semana. Nossa. É incontrolável. E agora chegou um momento para fazer o quê com o cara? A gente já sabe, infelizmente, como que ele vai acabar. Então, essa é a minha projeção. Se ele tá nessa situação, no final da carreira, mas caindo um salário alto e tudo, como jogador de um clube de Série A grande, e quando parar de pingar, que não vai demorar muito, quando vier as contas continuarem e vai parar de pingar o dinheiro que entra, vira o quê? É assustador mesmo, cara. É assustador pensar aí no futuro próximo. É ruim pro São Paulo do ponto de vista esportivo, né? Claro. Modestíssima opinião, o melhor zagueiro do São Paulo há bastante tempo. Mas fala. Não é só, né? O cara tá 10 anos no clube, é único, né? O remanescente e tudo mais. Sim, e ele é curioso, porque numa década ele apresenta pouquíssimos sinais de envelhecimento no campo. Uhum. Ele é praticamente o mesmo jogador que chegou. Mesma velocidade, mesma impulsão, mesmo... Então esse fenômeno físico que lhe garante uma longevidade não lhe garantiu uma vida minimamente controlável no tempo de trabalho e tal. Ele pode, de repente, com uma rescisão de contrato, se acertar com outro clube daqui a pouco, se sair do São Paulo, chegar no outro clube, fazer um contrato que lhe garanta uma luva antecipada que ele vai queimar em 24 horas, em 48 horas pelas dívidas. Ele pode tentar o último questão, né? profissional, mas... Espero que ele se acerte aí, mas... Que clube fala aqui? Que clube teria louco? Eu falei, não, vou contratar o Arboleda aqui talvez porque vai resolver lá o no problema. Equador. Não, talvez ele mas aí lá- o valor é mais baixo. Não, no Brasil não. No Brasil né? não. Você acha que vai pro Palmeiras? Aos Vai. 30. Não, pro Palmeiras não, pro Flamengo não, mas outros clubes poderiam se interessar. Agora, quando vai vindo à tona As histórias falam, não, difícil. não vai entrar num negócio desse. Talvez o mundo ideal para ele, aos 33, 34, seria pegar um país que pague bem, que ele saia dessa loucura toda que ele viva, vai para um lugar ali Mas, que... por exemplo, a MLS teria perfil para ele? Não tem, para esse tipo de jogador Não, não tem. mas para isso você precisa de um empresário que seja um empresário bem relacionado, esperto, que vai te colocar em algum lugar. Ele troca de empresário a cada 3 meses, ninguém sabe quem não cuida da carreira dele. Sei lá, vai pro Qatar. lembro É uma pena, né, cara? Nossa geração Nos aqui... tempos do Casares, presidente do São Paulo, numa conversa que a gente teve com ele, eu tive com ele, ele falou, a gente tá tentando resolver a questão da Arboleda, mas é muito difícil porque a gente não sabe nem quem é o empresário dele. A gente não sabe quem é que Isso manda. acontece. Daqui a pouco aparece um cara que fala, sou eu, e os caras tinham esse tipo de dificuldade. Uma vez o Andrés contou pra gente que chegou uma hora que ele não aguentou. Ele foi lá, reuniu os jogadores e tal. Eu posso estar errando o personagem, mas acho que foi o Paulinho. Ele fala, no meio do jogador, falou assim, você pode me informar quem é o seu empresário? Tem 3 caras batendo na minha porta, pedindo isso, pedindo jogador? aquilo. Acho que era o Paulinho, se eu não me engano. Falou, e ele contou pra gente, falou assim, você consegue me informar quem é o empresário que você tá cuidando das suas coisas? Porque tem 3 caras batendo na minha porta. Eu não sei quem eu atendo e o que eu faço, eu devo pra quem? Ele brincou assim, eu devo pra quem? Eu não sei pra quem eu devo. Tem 3 caras falando que representa você. Você assinou 3 procuração, com quem eu falo? Então o jogador, cara, tem muito dessas coisas, assim, sobretudo início de carreira. O Paulinho que não era o Paulinho, era jogador. Não, era um jogador, mas era no começo ali do Paulinho, ainda mais jovem e tudo mais. Então, assim, aos 34, o cara já deveria ter um mundo ali. E assim, né, ele é um jogador carismático, evidentemente, e que tem, os companheiros o adoram, né? Então, ele exala uma preocupação geral. Viralizou lá a entrevista do Sabino na ESPN, aí tem aquelas perguntas. Qual jogador é capaz de... aqueles quadros depois da entrevista. Capaz de sumir e abandonar o celular, não atender nunca o celular. Ele, Arboleda. Aí, assim, dias depois acontece isso. O Santos chegou para jogar no Equador. O Igor Vinícius foi companheiro do Arboleda. Viu os torcedores reconhecer um cara que tinha ido no CT uma vez com o Arboleda. Viu? A primeira coisa do Igor Vinícius, onde está o Arboleda? Então, assim... Só que, com todo esse carinho, esse cuidado, imagino que vários companheiros devem ter já auxiliado, orientado, falado, mas tem certos limites, né? E ele extrapolou vários deles. Nós vimos tantos caras, né, que terminaram mal a carreira. Né? Me lembro muito de Jorge Mendonça. Putz, que jogador que era o Jorge Mendonça e faleceu numa situação bem complicada. Era uma pena.